bom saber, teu semblante nunca mais alguém terá, e os teus olhos têm um pouco de Deus. É bom saber, alguns bens existem com ou sem poder, e tua vida só a ti se deu. Não és capricho do destino ou sequência natural, tanto faz o dom da vida sustenido ou bemol. Tu és um plano de Deus, plano bem excepcional. Tu és o tal, tu és tu, não há igual. Na paz de Cristo, eu acolho e saúdo a cada um e uma de vocês, nós que nos reunimos para celebrarmos culto. E a palavra de Deus nos diz: e Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Com essas palavras do livro de Gênesis, eu acolho, saúdo a vocês para este culto especial, porque estamos iniciando hoje a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. É bom saber que toda pessoa é parte da boa criação de Deus, que toda pessoa é imagem e semelhança de Deus. É bom saber que a vida se levanta com o sol e a sua beleza e diversidade nos acolhe com alegria. É bom saber que podemos nos reunir e celebrar o amor inclusivo de Deus em seu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E quando nós nos reunimos, quando nós nos unimos em culto, nós reconhecemos e vemos que neste mundo nós não vivemos sozinhos e nem isolados. Assim, nós olhamos a realidade em nossa volta e hoje de maneira especial para as pessoas com deficiência. Elevamos a ti, Senhor, o nosso nosso clamor, clamor, para que para que a sociedade a sociedade nos enxergue nos chegue como sua como sua imagem imagem e semelhança. e semelhança. Clamamos Clamamos por menos olhares menos olhares de preconceito feito e mais olhares eles de compaixão compaixão, e cuidado. cuidado. Clamamos Clamamos por menos barreiras menos barreiras, que nos impedem pede de ir e vir, e vi e por mais mais acessibilidade idade que possibilite de nossa autonomia. Clamamos clamamos para que para que vejam vejam menos menos nossa ciência, deficiência e mais mais nossos dons nossos dons, e talentos. talentos. Clamamos Clamamos por menos menos atitudes atitudes que nos que nos incapacita dá e por mais mais ações ações, de estímulo títulos, e incentivo incentivo para para exercermos exercermos nossa cidadania, cidadania, ajudando ajudando a construir a construir um mundo mundo mais inclusivo. inclusivo. Kyrie Queria eleison. eleição.
Deus acolhe o nosso clamor, Deus ouve a nós. E nós agora nos achegamos a Ele com as palavras de uma poesia que tem por título Dons e Limites a Serviço de Deus. Essa poesia foi escrita por Beatriz Krüger de Pomerode. De uma forma única, cada ser humano por Deus foi criado. E em cada um, algo especial e único foi colocado. E isso deve ser usado para a vida de outros iluminar, com a luz de Cristo que a vida pode transformar. É preciso derrubar barreiras que atrapalham a missão, incluindo a todo e qualquer irmão, grande ou pequeno, jovem ou adulto, surdo ou cego, manco ou desajeitado, maluco ou desprezado. Todos podem contribuir com os dons que receberam, para juntos se fortalecerem. É preciso aprender a agir, assim como ensinou o Salvador, que com seus ouvidos foi capaz de ouvir o grito daquele que não pode falar, com os seus olhos enxergou aqueles que ninguém queria enxergar, que caminhou na direção daquele que não podia caminhar. Que Deus possa a cada um capacitar para com o Salvador parecido ser, e que sua vida seja um reflexo do verdadeiro amor, que é Jesus Cristo, o Salvador. Que assim seja. Amém. Ouçamos o hino Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Leitura para a nossa reflexão do Evangelho de João, capítulo 6, 56 até o versículo 69. E diz o seguinte: Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. O Pai, que tem a vida, foi quem me enviou e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá a vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram: o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso.
As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então, ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Até aqui a palavra para a nossa reflexão. Teologia sistemática. Como seria bom ter um professor aqui no meu lugar para fazer uma explanação para vocês sobre esse texto, onde Jesus, mais uma vez, deixa muito claro a unidade dele com o Pai. E isso reporta diretamente ao que nós conceituamos como Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três que são um único Deus que se manifesta de três maneiras diferentes. São a mesma essência, são a mesma pessoa. E claro que isso foi um problema e ainda é um problema para muitas religiões, para muitas igrejas, inclusive. Se nós pensamos nisso, justamente os judeus, eles não acreditaram na Trindade e não conseguiram assimilar esse conceito cristão. Por isso, muitos também não vieram para o cristianismo. Os muçulmanos, eles entendem Jesus como um profeta, nascido de Maria, importante, mas não aceitam que ele também é Deus, que tem a mesma essência de Deus. Existem muitas seitas que se dizem também cristãs, que também não veem e não acreditam na Trindade ou na essência de Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Deus. Mas no texto de hoje nós percebemos que já as pessoas que andavam com Jesus já tinham as suas dúvidas. Ali, nessa conversa, percebemos que ali tiveram pessoas que não acreditaram nele e que deixaram de segui-lo. Mas ele deixa claro no versículo 57, que nós lemos, que eu li para vocês, diz assim: o Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também quem se alimenta de mim terá vida por minha causa, diz Jesus. Então ele está dizendo de uma forma muito clara, e eu diria assim, mais claro que isso, só desenhando. Jesus afirma que o Pai tem a vida e quem se alimenta dele, Cristo, terá a vida também. Não há como separar a Trindade. Nas últimas semanas, as pregações que nós estivemos fazendo, elas querem deixar claro que nós, como cristãos e cristãs, nós não nos fundamentamos apenas na palavra. Nós, como cristãos, nós não nos fundamentamos apenas em 3 pilares que Lutero coloca na Reforma. Nós não nos fundamentamos apenas na palavra, na graça e na fé. Sem o 4º pilar, essa cadeira ela com certeza vai cair. E essa estrutura não se suporta. E o 4º pilar é Jesus Cristo. É o pilar da nossa igreja. Nós somos Igreja de Jesus Cristo, como Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Igreja de Jesus Cristo aqui em Blumenau, aqui em Santa Catarina, aqui neste país, nessa terra, e nós nos comunicamos a partir desta língua, onde nós podemos ser missionários uns dos outros e, como igreja, nós somos cristocêntricos. Nós, como igreja, somos cristocêntricos. Nós, como cristãos e cristãs, sempre devemos ser cristocêntricos, ou seja, Jesus Cristo como o centro da vida, não somente da igreja, mas de cada um e cada uma de nós. Jesus Cristo é o centro da nossa pregação e também deveria e deve ser o centro da nossa vida. Nós
como cristãos, nós sempre de novo confessamos a nossa fé dizendo que nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. É parte da nossa confissão de fé. Se nós não apontamos nas nossas pregações ou para a nossa vida para o Cristo crucificado, Cristo ressurreto, nós não estamos fazendo a nossa parte. Nós temos que sempre de novo olhar para a nossa vida e sempre de novo nos espelhar naquilo que Jesus pede a cada uma de nós. E o poder que Ele tem é a fé de cada um de nós que dá a Ele. Jesus não tem poder na vida das pessoas se elas não acreditam, se elas não creem. O poder de Cristo em nossa vida é dado por cada um e cada uma de nós. Não há liberdade sem Cristo. Não há vida sem Cristo. Não há vida eterna sem Cristo. E como dizem as Escrituras, se não há vida, então há sim a morte, há o ranger de dentes. Onde Cristo não se encontra, ali também não há salvação. Difícil de a gente ouvir isso neste mundo, onde as pessoas sempre tentam buscar e juntar religiosidades, espiritualidades, totalmente às vezes aversas uma à outra, ou diferentes umas das outras, mas a gente acaba bebendo destas fontes. E Jesus, ele diz, não, nessas coisas a gente não encontra salvação. Nós encontramos salvação somente nas Escrituras, somente nas palavras que o próprio Cristo deixa para cada um e cada uma de nós. Mas, vejam bem, Jesus deixa claro que é a escolha de cada um. Jesus, em momento nenhum, ele obrigou as pessoas a segui-lo. Ele chamou as pessoas. No próprio texto de hoje, ele deixa claro, olha, aqueles ali já nos abandonaram, e daí ele pergunta de novo até para os discípulos, e vocês? O que vocês vão fazer? Essa é a pergunta que Jesus faz para mim e também para você. E nós, o que faremos? Nós nos comprometemos com o Evangelho, com a palavra do nosso Deus? Nós nos comprometemos em transformar a nossa realidade? Nós entendemos a importância de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de cada um e cada uma de nós? São perguntas que a gente deve se fazer. E principalmente quando nós ouvirmos pregações, quando a palavra chega até nós. E a palavra agora, nesse exato momento, ela está chegando a você. Ou pela rádio, ou pelo seu computador, por sua televisão, ou pelo seu celular. E quando a palavra chega a cada um de nós, a palavra nos impulsiona a fazermos essa pergunta. E nós, o que faremos? Queremos nos comprometer com o nosso Deus, com o nosso Cristo? Sempre há a chance? Depois que Cristo é apresentado, não. Antes, talvez. Mas a partir do momento que nós apresentamos e colocamos a palavra diante de cada um e cada uma de nós, aí nós devemos sempre sim optar pelo nosso batismo, optar por reafirmar a nossa fé todos os dias. E é muito importante a gente ter ciência também que nós não podemos deixar para depois aquilo que nós podemos fazer hoje. A gente já ouve isso muitas vezes dentro da nossa sociedade. Também isso se refere a quando a gente nos compromete com a nossa fé, quando nós realmente nos comprometemos com aquilo que Jesus pede de cada um e cada uma de nós. Quero compartilhar com vocês as seguintes histórias, porque isso não aconteceu apenas uma vez, mas várias. Aí de vez em quando a gente vai numa festa, a gente está conversando com as pessoas, aí as pessoas tomam uma cerveja, né, e um vinho e tal, aí facilita um pouco porque o lobo central aqui, ele dá uma liberada nas pessoas, e aí elas começam a dizer algumas coisas de sua fé. E uma coisa que me chama a atenção, as pessoas falam muitas vezes, e já disseram isso muitas vezes, pastor, por enquanto eu não vou me comprometer muito, porque afinal
dá para deixar para depois, né? Até o último momento da nossa vida a gente pode se arrepender e se aproximar de Jesus. Jesus perdoa a gente, daí então eu vou entrar no reino do céu de novo, junto com os meus familiares. Infelizmente não é assim. Isso não funciona dessa maneira. Que bom se fosse tão fácil. Mas como eu disse, uma vez que o Evangelho é apresentado, a gente já não poderia ter mais essa escolha. A escolha é a partir de hoje, a partir de agora. Não podemos deixar lá para o final da vida para sermos pessoas que realmente se preocupam com a nossa fé, com estarmos com os nossos queridos a partir do novo céu e da nova terra. Essa é uma opção que nós devemos fazer agora, já. Não podemos deixar isso para depois. Se nós queremos nos comprometer e ver esse novo céu e essa nova terra, nós não podemos mentir também para o nosso Deus. E Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece cada um dos seus pensamentos. O próprio Jesus disse ali no texto, disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também o que ia traí-lo. Ou seja, Jesus ele sabe, mas ele ainda assim ele acredita. Ele acredita que nós podemos fazer diferente, que nós podemos optar, e essa opção é importante, optar sempre por nossa fé e acreditando nele como nosso Senhor e Salvador. Que essa palavra de hoje nos impulsione a ter clareza de que a nossa vida sempre temos que ter Cristo como centro, o centro da nossa vida, o centro das nossas decisões, e é Ele que nos dá essa sabedoria para que nós possamos encarar as nossas dificuldades, para que nós possamos, sim, conquistar esse novo espaço, esse novo céu e essa nova terra, que é uma promessa de Deus para cada um e cada uma de nós. E se é uma promessa de Deus, é uma promessa de Cristo, é uma promessa do Espírito Santo para cada um e cada uma de nós. Aceitemos, façamos a nossa parte, não deixamos para depois. Barganhas, não. Fé, sim, e sempre. Que assim o nosso Deus nos abençoe e nos guarde, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém. E com essa celebração, no início da Semana da Pessoa com Deficiência, também as nossas ofertas hoje, deste nosso culto, deste final de semana, deste domingo, estão destinadas para o trabalho na nossa igreja, na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, para o trabalho com pessoas portadoras de deficiência, para o trabalho nas comunidades, para que a acessibilidade aconteça nas mais diferentes formas, a acessibilidade física, mas também a acessibilidade como nós temos em nossas celebrações, por exemplo, com a linguagem de Libras. Que Deus abençoe a você, a sua vida e abençoe também o bom uso das ofertas que nós damos em gratidão a Ele. Amém. E agora nós nos achegamos a Deus em oração. Chegamos a Deus em oração e nós vamos nos deixar conduzir nesta oração.
Deus de amor, te agradecemos por essa celebração, esse momento de comunhão, de reflexão e louvor. Intercedemos pela pessoa com deficiência que muitas vezes enfrentam barreiras físicas pela falta de acessibilidade, pela falta de sensibilidade das outras pessoas e respeito com as suas limitações. Intercedemos pelos seus cuidadores, sejam eles pais, mães, irmãos ou outras pessoas da sua família, bem como profissionais, pois a rotina com os cuidados exige dedicação e pode ser exaustiva. Intercedemos pelos governantes para que estes possam olhar para a sociedade de forma integral a partir das necessidades de cada pessoa. Intercedemos pela tua igreja que possamos olhar para as mãos com deficiência, com amor, empatia, proporcionando suporte e apoio na fé em ti, e sintam-se verdadeiramente acolhidas. Assim, ó Deus de misericórdia, colocamos em tuas mãos nosso medo, anseios, sonhos e alegrias. E agora, junto com outros irmãos na fé, oramos a oração que teu Filho nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que o Senhor nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. E agora nós encerramos esse momento tão especial, tão bonito, com a canção Deus te guarde, Deus te guie.